Saúde mental, a morte e o luto, fortalecimento pessoal para o acolhimento profissional. Este é o tema que iremos dialogar hoje com toda a comunidade pedagógica de Samambaia. A Coordenação Regional de Ensino, juntamente com a Unidade de Educação Básica e as equipes de apoio à aprendizagem, o Serviço de Orientação Educacional, a Educação Inclusiva, o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, acolhem a todos que estão participando deste momento formativo. E desejamos que tenhamos uma manhã de muita reflexão, de diálogo e aprendizagem sobre o assunto. Estamos honrados e felizes com a presença de todos vocês. Nesta live, para maior acessibilidade, além de contarmos com o apoio dos profissionais intérpretes em Libras, nós também estamos incluindo a ferramenta de autodescrição, como possibilidade de acessibilidade comunicacional também que esteja a serviço das pessoas com deficiência visual. Considerando que esse vídeo vai ficar gravado em nosso canal, aqui da CRES-SAM, e poderá ser visto por várias pessoas após este momento de formação. Então, diante disso, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Marcelo, sou integrante da Unieb de Samambaia, sou coordenador intermediário de apoio. Sou pardo, tenho cabelos curtos e pretos, olhos castanhos, não estou usando óculos, e por detrás de mim tem uma cortina branca. Estou vestindo uma camiseta azul e irei acompanhar vocês na mediação deste encontro formativo, que tem como tema o fortalecimento pessoal e o acolhimento profissional após a situação de morte de um ente querido e a vivência do luto. Gostaria de dar aqui as boas-vindas a toda a comunidade escolar, todos os que estão participando deste momento de formação, transmitindo nosso abraço virtual, especialmente a todos e todas que estão vivendo algum tipo de luto e perda nesse momento histórico tão difícil que vivenciamos. Eu gostaria de apresentar aqui a nossa equipe de trabalho. Como vocês sabem, um evento como esse tem uma grande organização e um conjunto de profissionais trabalhando para que esse movimento possa acontecer. Então, eu quero agradecer aqui a organização pedagógica do evento, que é a equipe da Unieb, responsável pelo Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, o atendimento educacional especializado, orientação educacional, educação inclusiva. Gostaria de agradecer também ao professor Leandro, que está na coordenação técnica, operando aqui todo esse estúdio e toda a live que está acontecendo hoje. No chat, nós estamos contando com as coordenadoras intermediárias, né? A orientadora Fabiola, professora Joanita, Andréia e Késia. Elas estarão mediando o chat, recolhendo todas as perguntas, os comentários, e que vocês vão colocando aqui. Então, eu gostaria de pedir a vocês que se identifiquem, coloquem a sua escola de origem, e ao longo da live interajam conosco, deixando aqui seus comentários, suas dúvidas, que elas irão trazer aqui para a nossa palestrante. Na tradução em Libras, nós temos a professora Laurita, a Ângela e a Rosa, que estarão contribuindo para que possamos também garantir e fomentar processos de inclusão na escola pública em todos os espaços sociais que ela chegar. E, dando continuidade a esse momento, em consideração e respeito aos profissionais da educação de Samambaia e toda a audiência dessa live, a nossa chefe da Unieb costuma estar sempre presente nesses momentos formativos, trazendo algumas palavras de motivação, de engajamento no projeto de uma educação inclusiva e de qualidade social. Por isso, eu convido aqui a professora Guiana Isaías, a nossa chefe da Unieb, para proferir uma mensagem de acolhimento e de boas-vindas a todos nós. Bom dia, Guiana. Bom dia Marcelo, bom dia Laurita, bom dia a todas pedagogas, todos pedagogos, todos os psicólogos, todas as psicólogas, todo o público de atendimento educacional especializado, todos orientadores educacionais, todas as orientadoras educacionais e, por extensão, toda a comunidade escolar, toda a comunidade de Samambaia ou regiões administrativas que se sentiram tocadas para estarem conosco hoje, nesse encontro de articulação pedagógico integrado, que hoje nos sintamos, embora virtualmente,
em um espaço com cerca de, no mínimo, umas 200 pessoas, em que estaremos nos abraçando, em que estaremos dividindo sentimentos. Como o Marcelo falou, minha autodescrição eu vou fazer agora. Sou guiana, uma mulher parda, sorridente, de cabelos cacheados, castanho escuro, à altura dos ombros, olhos castanhos claros, a estatura mediana. Estou aparecendo com uma blusa branca em um quarto em que a parede é de fundo azul claro e tem um quadro pintado pelo meu filho. Com grande prazer que a gente proporciona essa temática que não é só do ambiente escolar, mas que estamos convivendo com ela há mais de um ano. Estamos todos passando por momentos difíceis, de readaptações, de consolo de amigos, de parentes, de também comemorar vitórias, batalhas contra uma doença que chegou mundialmente e que a gente teve que correr para se adaptar a tudo que ela foi nos apresentando. Que tenhamos uma manhã proveitosa, que seja uma formação que reverbere no nosso pessoal, para que a gente também possa equilibrar nossas ações profissionais e que a gente também possa acolher cada vez melhor as famílias, os nossos estudantes, e assim a gente conseguir viver os momentos de luto no seu tempo, em que cada um individualmente sabe o momento certo de viver, sem pressa, no seu tempo, mas também no respeito. Respeito uns pelos outros, empatia, compaixão, creio que são umas das lições que essa pandemia nos trouxe. Nunca foi tão exigido de nós pisarmos o chão do outro, e com toda delicadeza, porque muitas vezes esse chão é o coração. Um abraço no coração de todos, fiquem com Deus, fiquem em paz, uma feliz formação. Marcelo, muito obrigada. Beijo, tchau. Guiana, muitíssimo obrigado pelas palavras motivadoras. Assim, você trouxe um pensamento que acredito que vai predominar ao longo desse momento formativo, né? Que é dividir sentimentos. E essa é a proposta principal, né? Nós vivemos hoje, como a Guiana bem mencionou, um momento triste na nossa história, um grande mal que nos roubou, nos furtou entes queridos, familiares, amigos de perto, de longe, conhecidos, desconhecidos, que, de alguma forma, a perda nos afetou. Muitos foram sem darem até o último adeus. Então, estamos vivendo um luto social muito grande, né? Muitos de nós estamos com uma ferida, como a Guiana bem mencionou, uma ferida na alma, uma dor que não quer passar. E a maneira que encontramos de homenagear aqueles que se foram é continuar, como a Guiana mencionou, continuar essa viagem da vida, com resiliência, com força, amando e semeando o melhor, em gratidão pela vida. E é nesse contexto, né, de reflexão que eu gostaria de convidar a nossa palestrante. É uma psicóloga, o nome dela é Andréia Arruda, ela estará conosco nesse momento de formação. Ela é pós-graduanda em avaliação psicológica, psicóloga social e é atuante no atendimento clínico e institucional, estudiosa do desenvolvimento humano e de seus processos. Então, ao longo dessa live, eu acredito que nós poderemos refletir e conversar bastante. Então, eu ratifico aqui o convite a que vocês escrevam aqui nos comentários as suas dúvidas, suas inquietações, para que a gente possa ampliar esse diálogo. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda à nossa regional. Esperamos que possamos refletir e aprender muito com você nesse momento de formação. Tomara, Marcelo, obrigado. Agradeço aí a oportunidade. É bom ver vocês aí compartilhando desse momento que é tão necessário. Quem vai estar comigo não é o Marcelo, né?
Isso, eu queria pedir o slide mesmo. Leandro, obrigada, Leandra. Bom, e para falar do tema morte e luto, né, que eu acredito que seja aí o coeficiente das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né, é uma junção aí de maneira integral. Eu preciso dos meus pensamentos, eu preciso dos meus sentimentos para que eu possa consolidar estratégias, consolidar formas para que eu venha a viver com o máximo de qualidade possível. Pode passar, Leandro. E aí, para iniciar, né, eu sei que meu lugar de fala hoje é com profissionais, né, fico feliz em saber que temos aí tantos profissionais, pedagogos, orientadores, psicólogos, irmãos, né, e tantos outros profissionais da área de saúde, e pessoas que já passaram por muitas questões de luto, né, de morte, e que têm uma experiência empírica provavelmente maior do que a minha, né, com certeza maior que a minha. Mas eu quero que hoje vocês estejam nesse ambiente, abertos para essa comunicação, abertos, como o Marcelo falou, para esse aprendizado, para essa troca, né? E Provérbios vai dizer que quem rejeita o conselho prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica ainda mais sábio. E é com essa palavra que eu quero iniciar nosso compartilhar aí de informações e também de teoria, né, do que a história nos diz sobre questões de morte e luto. Pode passar, Marcelo. Bom, o Marcelo já me apresentou, né, e eu vou fazer a minha autodescrição aqui. Eu sou parda, eu tenho os cabelos cacheados, eu sou crespa, porém, eu estou fazendo um tratamento e aí hoje eles estão lisos, eu tenho cabelos escuros, pretos, eu uso óculos, como as pessoas que estão vendo, eu preciso que vocês saibam que eu gosto muito de rosa, então meu óculos é rosa, meu batom é rosa, né? Eu tenho cerca de 39 anos, porque esse mês já faço 40, e o meu objetivo pessoal, como foi falado aí, é cooperar nesse desenvolvimento global da pessoa, com foco no indivíduo e na comunidade onde ele habita, né? E por que nós estamos aqui, né? Acho que fica essa pergunta, o porquê nós estamos aqui hoje? Como eu conversei com a Fabíola, Andréia, Joanita, já agradeci aí pela abertura delas, a gente está vivendo muitas questões associadas a um tempo histórico atual, né? Esse tempo histórico é de pandemia, então essa live ela foi pensada por causa do alto índice de letalidade que essa doença nos traz, né? Os riscos aí que estamos vivendo, e para além disso, ainda trabalhamos com a situação das sobrecargas pessoais, profissionais e emocionais, né? E isso tem se estendido e acumulado por um período grande, né? E fazendo-se necessário esses espaços para a gente ampliar o conhecimento, para a gente ativar a nossa consciência e proporcionar essas trocas saudáveis aí que favoreçam uma modulação do sofrimento, né? Que eu possa entender, que eu possa perceber, porque às vezes nesse movimento a gente acelera muito, a gente vai empurrando muitas vezes, e a gente precisa ter consciência desse sofrimento, de como são as minhas emoções, para que eu possa aí modular também as minhas respostas, como eu posso responder de maneira que eu priorize a minha saúde mental. E durante todo esse processo, eu quero que vocês entendam que, às vezes, a gente vai ter que chorar. E é preciso nos prepararmos para esses momentos. E o vai ter aqui
é porque essa experiência de sofrimento, essa expressão através do choro, foi algo que nós fomos criados com ela. Então, a gente precisa usufruir desse momento. Às vezes, de maneira inconsciente, a gente não sabe, mas conscientemente, o choro, ele é extremamente aliviador das nossas tensões, né? Ele é uma forma de colocar para fora o que, às vezes, a gente não consegue expressar com palavras. Então, por isso, o choro é extremamente necessário, e às vezes a gente vai chorar, e às vezes a gente vai ter que chorar. Leandro? E aí fica a pergunta, é possível a gente se preparar? Eu quero dizer que é possível, é necessário, e isso é aprendido, né? Para falar desse aprendizado, a gente vai falar um pouquinho do coeficiente emocional, que é o QE. Ele vai falar sobre a capacidade que eu tenho de ali reagir, a capacidade que eu tenho de conhecer minhas emoções, é a inteligência emocional. E essa inteligência, ela começa pelo conhecer as minhas emoções. Mas, afinal, o que é emoções? O que são as emoções, né? Emoção é um movimento neurofisiológico, né? E por que neuro? Porque ele passa por uma aprendizagem. Ele passa pela nossa cognição. A forma como eu aprendi a expressar as minhas emoções. A forma como a minha família, os meus antepassados, toda a minha rede de apoio, como ela expressava e como eu aprendi a expressar. E ela passa também por uma questão fisiológica, que é do corpo. Então, esse corpo fala, né? Esse corpo, quando está numa situação de perigo, esse corpo ele vai se transformar fisiologicamente. Há uma dilatação da pupila, há uma sobrecarga sanguínea ali no nosso coração. Eu entro em estado de defesa. Então, esse corpo, ele que é físico, ele também é emocional, né? Muitas vezes a gente vincula as emoções ao coração, mas as emoções também se iniciam a partir de uma questão cerebral, né? É lá com os neurotransmissores, né? É como ali a comunicação desses neurônios acontece, e a partir disso, a gente tem aí esse fenômeno que é a emoção, né? Nós vamos nos basear hoje em Daniel Goleman, que vai dizer que a emoção é a capacidade, a inteligência emocional é a capacidade de eu identificar o meu próprio sentimento, identificar o do outro, de eu me motivar, né, e de gerenciar bem as emoções, tanto dentro de mim, quanto nos meus relacionamentos. Eu não vou gerir a emoção do outro, mas sim, na inteligência emocional, eu vou gerir as emoções nessa relação minha com o outro, né? Então, baseado nisso, a gente precisa pensar em inteligência emocional, né? Será que eu sei como eu estou, como eu me sinto agora? Como eu me sinto quando alguém pergunta como eu estou? Né? Qual o meu desafio em reconhecer que eu ainda não conheço tudo, que eu não sei lidar com algumas adversidades da vida? Como eu lido com o desconhecido? Muitas vezes o desconhecido, ele gera agressividade. O que o humano não conhece, ele agride, porque aquilo é incompreensível para ele. E aí ele tem ali um movimento, um comportamento que a gente chama aí de irracional, né, que é a violência. E como eu me expresso, eu gosto sempre de dizer isso, que como eu me expresso tem a ver com a capacidade que eu tenho de aprender e de reaprender, e de colocar e de recolocar as minhas reações emocionais.
Porque muitas vezes eu aprendi que eu não podia sentir medo. No caso da caixa do homem, né, tem muito disso. O homem não pode chorar, o homem não pode ter medo, mas o homem tem licença para ser agressivo, para sentir raiva. Então, muitas vezes, quando o homem sentir medo, ele vai expressar como uma raiva. Por quê? Porque isso é socialmente permitido por ele. Então, a gente precisa trabalhar essas questões sociais para a gente compreender também como o outro está se reportando ao mundo, né? Como o outro interage com o mundo. Não só uma questão pessoal, mas como ele é ali ensinado, né, para esse lugar da expressão das suas emoções. Pode passar, Leandro. Bom, a gente falou um pouquinho sobre emoções, né? E eu quero perguntar para você. Que emoção te descreve agora? Né? Ou que melhores emoções te descrevem agora? Podem ir colocando aí no chat da nossa live. Como é que vocês chegaram aqui hoje para essa live, para esse momento? Tem aí com sono, né, de manhã, tem aí feliz, tem aí cansado, né? Como não falar de esgotamento num período tão tensionado, né, tão estressor? Como vocês estão se sentindo hoje? Como é que vocês se descrevem hoje? Tem gente colocando aí com sono, cansado. A importância da gente conhecer as nossas emoções, né? Marli colocou aí apreensiva. A Karina está se sentindo em paz. Olha que alegria, né? Isso tudo vai falar de emoções. Vai falar mais do que de emoções. Vai falar de sentimentos. Sextou. Verdade. Feliz e agradecida, com esperança. Que maravilha. Pode passar, Leandro. Bom, e aí, como eu disse, né, muitas do que a gente se refere como emoção vão ser sentimentos. Por quê? Porque nós temos vários sentimentos. E os sentimentos também têm uma questão cultural, tá? Mas como emoções básicas, a gente vai utilizar o neurocientista Damasio, né? Ele vai citar aí 6 emoções primárias. Eu gosto sempre de trazer essa figurinha, porque esse filme, ele nos ajuda, sim, a entender alguns processos aí da neurologia, da neurociência. E as básicas, as primárias serão raiva, medo, felicidade, tristeza, nojo e surpresa. No filme, só são nos apresentados 5, né? Eles não citam lá a surpresa. Mas essas aí são as básicas. E dela, a gente tem aí o macro, né? Dessas primárias, a gente vai ter as secundárias, as terciárias, mas todas elas têm base nessas aí. E por que eu trago isso? Porque todo humano vai sentir essas emoções. Todos os humanos. Tem vezes que a gente está assim, supitando, né, dentro de nós, aquela tensão, E aí alguém pergunta, tá com raiva, fulano? E você diz, não. Né? O seu corpo está expressando essa raiva, essa agressividade. E você não consegue nomeá-la. Por quê? Porque socialmente, algumas pessoas não são autorizadas a sentir raiva. Né? Mas quando a gente reconhece essas emoções, fica mais fácil, lembra lá do coeficiente emocional? Fica mais fácil a gente gerenciá-las. Eu tô com raiva, eu vou beber um copo com água gelado, eu vou tomar um banho, eu vou caminhar um pouco. Tem gente que extravasa essas emoções através de uma corrida, né? Então, eu preciso saber o que eu preciso identificar para que eu possa saber como lidar.
Pode passar, Leandro. E a gente entra no nosso tema, né? Como o Marcelo trouxe aí o nosso título, para a gente não perder ele de foco, entenda que essas questões todas são para que a gente possa, de maneira mais consciente, mais racional, tentar compreender o momento que estamos vivendo, né? Todos aqui ou perderam um ente querido, ou perderam um conhecido, ou estão lidando com essa morte, com essa mortalidade coletiva, né? Então, é um tema, sim, que nós precisamos falar, que precisamos tentar. E para a gente não esquecer, nós passamos e vamos passar por situações adversas, e eu preciso me preparar, nós precisamos nos preparar. Falar sobre morte é falar sobre uma ciência, né? Nós temos a ciência que estuda a morte, que é a tanatologia. Perdão. E a tanatologia, ela fez essas pesquisas, né? Ela é uma ciência que baseia seus estudos a partir da morte, né? E a morte, ela tem, aí, através dos estudos, percebe-se que ela tem um significado variável, né? O que para algumas culturas, momentos históricos, isso vai estar influenciado aí e vai ser gerenciado, né? Por isso que a teoria vai trazer que isso vai ter uma significação de uma pessoa para outra, de uma cidade para outra, uma comunidade para outra, dependendo da cultura, né? A gente vai falar mais abertamente disso mais na frente, né? Só uma abertura aqui. Nós temos também a morte como uma situação externa. Algo que acontece fora do sujeito, e que tem uma significação para cada indivíduo, já que a morte, ela acontece e ela é visitada não só por quem morre, mas também por quem está próximo dessa morte, né? Então, ela tem sentido pessoal e interno para o indivíduo, não só para o coletivo, para o que é social, para o que é comunitário, mas ela também tem sentido individualmente. E por que ela é externa, né? Porque ela não acontece, normalmente as pessoas que estão morrendo nesse movimento de morte, quando é um câncer, por exemplo, uma doença ali que tem um estado terminal, essa morte, ela tem muita significação para o outro, e não para quem vai morrer especificamente, né? Esse sentido interno para o indivíduo, quando ele passa pela situação de morte, há uma perca da consciência. Então, isso sai dele, do indivíduo que morre, e vai para o outro, né? Numa simbolização, num simbolismo. E aí a gente tem as dimensões da morte, né? Falar sobre dimensões da morte é o que nos gera essa consciência da perspectiva para o indivíduo, para o outro, né? Essas dimensões são biológicas, né? Porque quando há uma morte, a gente sabe que tem a falta de movimentação dos organismos, dos órgãos. A gente tem a morte psicológica, dessa ideia da consciência, né? A gente tem uma morte social, que é o esquecimento desse indivíduo, como ele vai ser lembrado, né? Como a sociedade interpreta ali o morrer, né? A gente tem que pensar também no repasse das informações desse indivíduo que morre para as próximas gerações, né? Já que
esse indivíduo teve uma carga de aprendizagem e como é que isso vai ser passado continuamente aí para as demais gerações. A gente tem também a dimensão financeira da morte. Muitas vezes essa pessoa que morre, ela tem uma responsabilidade financeira, né? Ela é o arrimo da família, então, ou é uma força de trabalho, e aí quando se perde ela, de alguma forma, financeiramente, isso pode fazer falta também. E a gente tem a dimensão religiosa. Como essa morte é tratada, né? As famílias, né, em sua maioria, principalmente aqui na questão onde estamos, no Ocidente, a dimensão religiosa, muitas vezes, ela nos dá um alívio, né? Ela nos traz um consolo, um conforto. Então, também é uma dimensão importante da morte. E a gente pensa também a morte como uma última perda do ser humano, né? Essa ideia da vida, ela passa por perdas. A gente vai falar um pouquinho disso na morte simbólica, mas a gente vai precisar entender que muitas vezes o indivíduo ele já teve diversas perdas, mas ele conseguiu continuar. Ele venceu as lutas, as guerras, né? Essa morte, ela é a última e a maior perda humana. E a gente tem que pensar também no sentido da morte, sim, mas também no sentido da vida. Né? Eu queria pedir para o Leandro preparar o nosso vídeo, a gente vai passar um vídeo agora, pensando aí nesse sentido. Como a morte é para você? Como a morte é para a sua rede, para a sua família?
Obrigada, Leandro. No final aí ele já deu um spoiler, né? Mas eu quero que, para além do que o vídeo trouxe, eu quero que você pense sobre como você compreende o sentido da vida, né? Isso é peça fundamental para a nossa próxima fala, que é a questão do luto. A forma como você significa a vida, você compreende a vida, dá sentido a ela, é como você vai aí interpretar o seu luto. E falar sobre luto, a gente precisa entender que alguns sentimentos, emoções, expressões, elas vão ser mais visitadas, né? O conceito de luto, ele é um processo por perdas, é uma separação, uma cisão, né? Que pode ser real ou simbólica, momentânea ou contínua, né? Mesmo na pandemia, a gente tem observado que a gente não tem tido perdas apenas por morte, né? A gente não tem passado por uma reorganização, uma orientação apenas pelo processo do morrer. E eu quero que vocês façam uma expansão aí da sua consciência para o luto. O luto, ele é por morte, mas ele também é por outras questões que não sejam apenas a morte. E entenda que essas outras questões também são como uma morte. Então, é uma morte simbólica. Então, por exemplo, quando a gente teve a experiência da pandemia lá na China, né, logo após reduzir um pouco o número de casos, o que foi observado foi um grande acesso aos cartórios para entrar com litígio, com divórcio, né? Também podemos já, por essa pandemia, identificar a separação dos membros familiares. Avós, né? No começo, pessoas de mais idade precisavam ser mais protegidas. Então, elas passaram a receber menos visitas, a serem ali guardadas e protegidas, né? Isoladas. Então, esse é o lugar do luto simbólico, tá? Questões financeiras também, né? Muitas pessoas perderam seu emprego, também exige um momento de luto, para que essa pessoa possa ali vivenciar esse processo, compreender o que está acontecendo, organizar seus pensamentos, as suas estratégias. Isso também é considerado um luto, só que é um luto simbólico. E momentâneo e contínuo, podemos usar esse exemplo das pessoas mais velhas também, os idosos, né? Eles tiveram uma separação ali das crianças, dos seus familiares, e ele é momentâneo, porque quando passou, as pessoas puderam se revisitar, né? Então, eu quero que você olhe para você nesse momento e perceba aí as suas perdas, porque esse mal-estar que a gente está sentindo hoje, a gente agradece, às vezes, por não ter perdido alguém próximo, mas ainda assim a gente se sente pesado, se sente confuso, né? Perceba também as outras perdas que você teve nesse processo, né? Que você pode estar tendo que lidar com elas, né? E o luto, a gente precisa lembrar que ele é um processo, então é uma ação. Não dá para a gente considerar que o luto é algo que você passa por ele de maneira inconsciente, né? E quando isso acontece, a gente vai ver mais na frente, é uma situação que vai precisar de mais tempo ainda para ser vivenciada. Tem gente que fica ali no movimento de negação e ele retarda a vivência do luto, a experiência de tudo que precisa acontecer nesse tempo. Perdão. E aí o luto é uma forma da gente expressar tudo que de alguma maneira está desorganizado,
sejam as emoções, os sentimentos, as ações e as nossas reações. Tem gente que se isola, né? Tem gente que começa a sair mais, a ter experiências ainda mais vivenciadas, mais calorosas após uma morte. Perdão. E essas questões não são apenas por morte, mas também está ligada à morte de uma pessoa querida, de uma pessoa mais próxima, né? E a gente tem as modulações biopsico, né, socioculturais e as comportamentais. Pode passar, Leandro. Bom, dentro disso, nossa, a gente tem as expressões mais observadas, né? A teoria vai falar do que é muito natural que aconteça na psique, na parte biológica humana. Essas são as características, né? Abatimento, apatia, a introspecção, um desânimo, né? Muitas vezes a pessoa pode associar com uma preguiça, mas durante o processo de luto, ela se pega desanimada, né? A perca da iniciativa, muito sensível. Lembra do choro? O choro fica ali mais frequente, porque as coisas estão tão desorganizadas, tão confusas dentro, que às vezes o único escape vai ser esse choro. Ela perde um pouco, ela diminui um pouco a vontade, né? A vontade de se alimentar, a vontade de fazer as atividades do dia a dia, né? Há uma perturbação aí do estado de sono-vigília, às vezes ela quer dormir mais, às vezes ela dorme pouco, às vezes ela troca o dia pela noite, né? Alterações no apetite, a desorganização das emoções e a sensação de descontrole, impotência e desinteresse, né? Esses fatores da sensação de descontrole e impotência, eles estão muito marcados agora na pandemia, até pelo número de casos, né? Até pela falta ali de possibilidade, por exemplo, de acesso ao UTI. Então, cada experiência de morte, de luto, ela vem de uma maneira mais agressiva. Então, se a pessoa conseguiu o leito, se foi rápido o atendimento, esse luto, ele se organiza de uma maneira, né? Se não, se foi difícil, teve que entrar na justiça. Isso tudo gera esse sentimento de descontrole, não está nas minhas mãos. Eu fiz tudo o que eu podia, né? Eu tive potência, ou não, eu não tive o que fazer, essa impotência, né? E a gente vai um pouquinho para a história, né? Pensando aí esse movimento do luto que estamos vivendo hoje como uma questão que a humanidade já passou por essa situação, mas a maioria das gerações vivas não havia passado, né? E para tentar compreender como as pessoas vivenciam esse luto, a gente precisa ir para a história, né? Outras situações de pandemia que aconteceram, né, que foi, por exemplo, a peste negra no século XV, essas pessoas, elas... foi muito parecido com o que vivemos hoje, porque tinha um vínculo aí com questões respiratórias, né? Ligado à pneumonia, e foi considerada a maior epidemia, né? Então, entenda que esse lugar que nós estamos visitando hoje, ele foi visitado no século XIV, né? E lá, as pessoas, elas não viveram a situação do isolamento, do distanciamento, né? Então, era normal que tivessem celebrações feitas por dança, por exemplo, e aí as pessoas acabavam se aglomerando, e fato foi que foi ainda mais prejudicial, porque esse movimento do luto, do sepultamento, que era vivido nessa época,
as pessoas se aglomeravam e a situação ficava ainda mais violenta, mais agressiva, e a transmissão também aumentada, né? E aí, depois disso, a sociedade começou a viver isso, a entender isso, e houve o afastamento. Então, o luto, né, as pessoas passaram a não vivenciar esse luto mais próximos, com os familiares unidos, né? Algumas pessoas migraram para outros lugares, para outros países, e deixavam ali as suas coisas, os seus itens, né? No caso da gripe espanhola, já um pouco mais recente, né, 1918, ela também teve um alto índice de mortalidade, e foi o primeiro vírus por influenza, né? Por que isso é importante? Porque mais a gente vai falar dessas duas influenzas, né? E durante a gripe espanhola, eles pararam os ritos, né? Então, os ritos de acompanhar as mortes, eles eram comuns, mas eles passaram a ser proibidos, né? E haviam regras também para o sepultamento, e também houve um aumento do receio de morte, né, da mortalidade, como nós estamos vivenciando hoje, né? E não havia questões coletivas, né? Eles já prestaram atenção nessa necessidade do afastamento social, né? E depois dessa, a gente tem aí as influências aviárias, que a maioria de nós já estava vivo aqui. Mas o que acontece nessas influências que de alguma forma, nos atravessou em algum momento? Por exemplo, quando se falava em influenza aviária, em 2005, houve um terror, uma comoção mundial, porque as pessoas lembraram lá da gripe espanhola, né? Mas essa influenza, ela foi mais abreviada, rapidamente as pessoas puderam conter lá onde aconteceu, na Europa, né? Então, rapidamente foi contido, e a partir disso, as pessoas falaram, não, já passou, foi uma coisa pontual, né? Não foi como a gripe espanhola. Na influenza H1N1, que chegou ao Brasil também, a gente via uma preocupação, né? Mas ela também teve vacina rapidamente, ela não tinha uma mortalidade tão alta, nem como a gripe espanhola, nem como o coronavírus. Então, as pessoas ali rapidamente voltaram para a sua normalidade, né? E por que eu trago essa questão mais histórica? Porque a forma como a sociedade lida com essas situações, ela também vai influenciar no processo de luto, no processo de morte, de despedida, né? Atendendo jovens, né, tinha uma jovem que, no atendimento psicológico em grupo, que ela trouxe que o avô dela lidava muito bem com a morte. Ele já tinha escolhido a roupa que ele vestiria, ele já falava com a família como é que eles queriam que ele fizesse, né? Então, ele era muito bem resolvido com a questão da própria morte. Mas, para a família, esse luto ainda foi difícil, porque ele acabou falecendo por causa do coronavírus. Então, a família não pôde colocar a roupa que ele tinha escolhido, né? O rito de despedida não teve todo mundo que ele gostaria. E para a família, isso foi muito simbólico, isso foi muito sofrido, porque todo o planejamento que esse senhor tinha feito em vida não pôde ser executado como ele queria. Então, percebam que isso tudo tem um atravessamento coletivo e tem um atravessamento individual. E passar também pelas guerras, né? As guerras, elas falam muito desse lugar de luto, desse lugar de comoção nacional,
desse lugar de repente, uma pessoa que morre por uma guerra, ele é ovacionado, né? E a família recebe ali benefícios, recebe medalhas, né? E a gente fala também de um processo grande, né? Um tempo muito, muito extenso, que seria ali 4 anos da Primeira Guerra, né? E 5, quase 6 anos da Segunda Guerra Mundial. Mas há um reconhecimento maior dessas perdas. Quando da doença, a gente entende, parece que a pessoa não teve o reconhecimento devido, ela morreu ali por uma doença, ela não resistiu à batalha, né? Tem todos essa relação com a morte por essas pandemias, né? Pode passar. E aí a gente chega aí nos fatores culturais, né, que isso também é muito importante a gente entender como é o luto para a nossa cultura. Como eu lido, como eu experimento a situação de morte e luto, elas são muito atravessadas pelas questões individuais e também pelas questões da comunidade em que eu vivo, né? Esses atravessamentos, eles se dão por questões religiosas, né? Como a religião que eu pertenço, ela explica a morte, né? Pela vida eterna, é pela ideia de renascimento, pela ideia de passagem, né? Tantas religiões aí que vão trazer esse consolo, esse conforto para a questão espiritual, né? Para que as nossas emoções ali sejam reorganizadas, e elas são reorganizadas também por esse viés, né, das religiões e da noção de espiritualidade. E os rituais também vão ali nos ajudar, nos conduzir para essa experiência. As ornamentações, as flores, né, o cortejo, a vestimenta, como eu trouxe o exemplo. A gente tem religiões que vestem, né, o seu morto, um ato simbólico. A comunhão, que é aquele momento onde você se reúne com outras pessoas, umas são fortalecidas pela interação com a outra. Os cultos, homenagem, tem culturas, o catolicismo tem a missa de 7º dia, tudo isso faz parte desse ritual, né, de morte e de luto. Mas eu quero que vocês se atentem aí que alguns desses, agora na pandemia, eles foram proibidos, né, ou eles foram ali a uma tentativa de diminuição. Isso também nos afeta nesse processo de experienciar a morte e o luto. E vai também ser atravessado pela localidade em que vivemos, né? As cidades do interior, elas, por exemplo, têm o costume de, muitas cidades, né, do interior, têm o costume de velar os seus mortos de um dia para o outro, né? As cidades centrais têm o costume ali de vestir uma cor, né, de propor, antigamente era mais o preto, né, em sinal de luto. Hoje não, hoje a gente já experimenta, as pessoas vestem branco ou escolhem uma cor específica para poder estar experimentando aquela comunhão, aquele processo de luto coletivo, né? E a gente também tem outros países, os países vão se diversificando na sua forma de vivenciar o seu luto. Se a gente pensar, por exemplo, no Japão, as pessoas, elas tendem ali a não vestir roupas escuras, né? A pessoa precisa vestir uma roupa mais clara, né? E a pessoa, por ter uma tradição vinculada ao budismo também,
elas têm o hábito de mudar o nome do falecido, né? Isso se distancia da nossa realidade. Na África, né, as pessoas tendem, por exemplo, a celebrar uma festa, né? Eles usam lá urnas ornamentadas e até urnas, como é que fala? Urnas específicas, fazem formatos diferentes de urnas. Algo que virou meme, né? Como a cultura da África se alegra, eles se vestem com a melhor roupa, dançam ali com a urna do falecido, né? Então, isso virou até meme, porque se destoa muito da nossa relação com a morte, com o luto, mas cada país vai determinar essa experiência de luto de maneira individual e cultural. Pode passar. E aí a gente chega nesse lugar do luto, que são os estágios, tá? Eu vou passar por esses estágios apenas para que vocês identifiquem que o luto, ele não é um processo horizontal, o luto é um processo vertical. Então, nós temos estágios para ele. Normalmente, o primeiro estágio é a negação, que é uma defesa psíquica. A pessoa vai ali negar esse processo. A pessoa vai ali tentar rejeitar aquela situação. Acontece muito também em uma situação de pré-morte, né? A pessoa sabe que vai perder, que o outro vai morrer, e ela nega isso, ela tenta ali, de alguma maneira, reverter a situação. Pensar também esses estágios do luto, não só na morte física, mas também na morte simbólica, né? Há um mecanismo ali de tentar negar a situação que está sendo vivenciada. Após isso, e é muito culminante ali com a negação, tem a raiva, né? Que é um processo que a pessoa vai tentar internalizar essa perda. Mas lembra que as emoções estão muito confusas, né? E uma emoção mais observada seria a raiva desse processo, desse momento, de ter que lidar com isso. Então, é um sentimento, uma emoção muito vivenciada, como segundo estágio do luto. Após isso vem a barganha, né, que é aquela esperança que o outro tem, que acredita que pode mudar, procura outras alternativas, procura identificar ali que muita gente vai falar, né, foi melhor assim, ele estava sofrendo demais, né, é uma etapa ali de você tentar compreender o que está acontecendo, né, o melhor mesmo seria ele estar vivo. O que seria a falsa esperança, essa ideia, né, de que a pessoa estava sofrendo, isso tudo nos auxilia nessa aceitação do pós-morte. E também acontece muitas vezes a culpa, poderia ter feito mais, o que eu poderia ter feito, isso também é dentro da barganha. A gente tem a tristeza profunda, que é quando começa o movimento de conscientização, de organização, como essa pessoa, como isso vai transformar o seu viver, né? Como você vai dar continuidade a esses processos. É nessa tristeza profunda que vai iniciando ali as reflexões e as readaptações. E, por fim, a aceitação, né? Você vai se readequar à realidade. E aí, só nessa fase é que a gente observa aí a diminuição dessa dor emocional, porque você começou a se organizar e agora isso tudo vai voltar aí para a estabilidade. Uma característica que eu trouxe é o isolamento, que merece muita atenção, porque no luto é natural que a gente passe por uma etapa ali de querer ficar só, querer refletir, mas a depender do estilo de morte, tanto você que está cuidando de outras pessoas que estão no processo de luto, quanto no nosso próprio processo de luto, a gente precisa ficar atento, né? Dependendo de como foi essa morte,
dependendo de como você vive, de repente você é alguém que mora sozinho, ou de repente essa pessoa era a única pessoa que você tinha, que morava com você, né? Casos de mães de filho único, por exemplo, né? Essa mãe parte e você fica ali muito isolado, isso tudo precisa ser observado e cuidado, para que a gente possa vivenciar esse luto de maneira natural e saudável. Pode passar. Bom, e a gente tem aí, essa parte é uma parte mais saudável do processo de luto, né? No luto, as pessoas se permitem vivenciar as suas emoções. Elas se permitem ficar mais quietinho, não fazer graça de tudo, elas se permitem chorar. A gente tem a elaboração das perdas. Tem algumas pesquisas que vão falar sobre a primeira perda, né, de uma criança, que são os avós, por exemplo. É com essas perdas que nós vamos elaborando a maneira da gente existir, a nossa própria insuficiência, né? A gente se dá conta, através do luto, desse processo de incapacidade pessoal e insuficiência. Há um amadurecimento no movimento do luto também, que eu preciso aceitar, que eu preciso internalizar. E os R's, né? No luto, a gente vive a reflexão, a readaptação, a ressignificação. Quando você perde alguém muito próximo, de referência, né? Você vai ter que ressignificar aquele afeto, você vai ter que ressignificar aquele afastamento, ressignificar muitas vezes a sua vida. E a resiliência, né? Que é a habilidade que eu desenvolvo aí durante momentos difíceis, durante processos árduos, que eu vivo, que eu experimento. Pode passar. Oi. Miles Monroe, ele vai falar que não há busca maior para o homem do que a busca do poder para controlar as suas circunstâncias, né? E eu vou precisar entender que a minha incapacidade, a minha impotência no processo de luto, essas circunstâncias são desafiadoras, né? Eu aceitar que eu não pude fazer mais nada, que não há nada a ser feito, isso tudo desorganiza, porque o homem, na verdade, busca controle, controlar. E aí você precisa observar também em você que necessidade é essa de controle excessivo, né? Porque quem deseja controlar mais as suas circunstâncias acaba também sofrendo mais quando não consegue controlá-las. E o movimento de luto é esse descontrole mesmo, não está nas minhas mãos, não pode ser controlado por mim. Isso acaba que pode me afetar ainda de maneira ainda mais severa. Então, procure pensar em você, né? Se você exerce uma função de controle, se você está exercendo ali, se você deseja controlar tudo que há à sua volta, né, isso pode não estar sendo saudável. Pode passar. Bom, aí a gente tem um insight, né, que eu espero que vocês saiam daqui pensando nessa questão. Pode passar. Obrigada. Se perceba, né, e internalize a sua incompletude, né, a sua limitação enquanto pessoa. A gente, enquanto humano, é convidado nesse processo de morte e luto a entender que somos, sim, insuficientes, né? Só que a sociedade acaba passando uma ideia de que o humano pode tudo, de que o humano dá conta, que o humano... E isso é bom, a gente tem muitas habilidades que a gente nem sabe que tem, né? Tem muitas situações que a gente fala, eu não sabia que eu ia conseguir, eu sou mais forte do que eu pensava, né? Só que nós também precisamos entender que somos, às vezes, incompletos, limitados, né?
E por mais que isso doa dizer, digo para você, calma, você é limitado, você só pode até aqui, daqui para frente não é mais comigo. Tem essa noção, né? Eu estou falando também do luto simbólico, tá, gente? Às vezes a gente pensa que pode atravessar o outro, que pode mudar a ideia do outro, e a gente precisa se reconhecer insuficiente. Até aqui eu fiz, daqui para frente eu preciso permitir que o outro faça. E aí o convite é você aceitar isso, né? Por mais confuso que seja, então, de repente, dependendo da sua personalidade, isso é mais complicado ainda, e que você descanse nisso, porque é um lugar de descanso, entender que nem tudo eu vou precisar fazer. Algumas coisas acontecem, algumas coisas são papéis do outro, então eu posso descansar nisso, o que eu fiz, como eu fiz, né? E confie no que essa pessoa que partiu deixou de legado, confie nos potenciais que você adquiriu durante esse processo. Né? Por que isso? Porque o nosso lado do cérebro responsável pelas emoções, ele é muito mais rápido do que o lado racional. Então, é inevitável que, enquanto a nossa razão, a nossa consciência está processando o fato, está analisando ali o que eu posso fazer, quais são as possibilidades, qual é a resposta mais viável, muitas vezes o lado emocional, ele já está agindo, né? No calor ali, ele resolveu. Nem pensou muito, muita gente fala dessa experiência, eu nem pensei, eu só fui. Né? Algumas pessoas que livram outras de assalto, por exemplo, né? Elas falam muito disso. Eu nem pensei no risco, quando eu vi eu já tinha feito. Né? Por quê? Porque o cérebro, o lado emocional, é muito mais rápido que a razão. E é para a gente perceber, né, que somos movidos principalmente pelas emoções, que a gente vai precisar desenvolver de forma racional o nosso coeficiente emocional. A gente vai precisar desenvolver essa habilidade da inteligência emocional, porque muitas vezes é ela que vai primeiro e depois a nossa razão. Pode passar. E aí, preparados? A gente conseguiu fazer aí uma expansão mental? Vocês estão prontos para assenhorar-se das práticas? Pode passar. E o que é esse assenhorar-se das práticas? Né? Eu vim aqui hoje para compartilhar um pouquinho desse movimento, desse tempo, né? Do que a gente está vivenciando, porque a gente precisa potencializar algumas características, algumas atividades que estão sendo demandadas para nós. Né? Esse processo todo que nós estamos vivendo individualmente, a gente também está vivendo coletivamente. E os profissionais aí, né, vocês, os profissionais da saúde, os profissionais da escola, eles precisam lidar com o que é individual e com o que é coletivo. Né? Então, com esse pensamento dessas estratégias aí que a gente conversou agora, entendendo tudo isso, essa questão cultural, essa carga emocional, a gente vai acolher o outro. Né? E são questões que caminham nesse ciclo. Né? Eu preciso acolher o outro, mas eu também preciso me fortalecer. Né? Pode passar. Eu coloquei nesse slide aí o acolhimento primeiro e o fortalecimento depois. Mas, na realidade, é ao contrário. Atenção nisso. Eu vou precisar primeiro me fortalecer meu eu, para depois eu exercer o movimento do acolhimento, que tem relação com o outro. E aí, hoje nós estamos aqui nesse movimento também, de acolher vocês, né? Essa rede de apoio da Regional de Ensino de Samambaia,
acolhe tudo isso que vocês estão vivendo no individual e está buscando fortalecimento também de vocês, né? E vocês que foram acolhidos e fortalecidos vão para esse movimento de fortalecer, né, de acolher. Essa capacidade cíclica do fortalecimento do eu e do acolhimento, ela é gerenciada a partir dessa resiliência que a gente falou um pouquinho lá atrás, né? E pela resiliência, a gente desenvolve algumas características por causa dos meus processos. Os nossos processos geram em nós uma transformação da mentalidade, que é essa metanoia. As chaves, elas se mudam, né? Quando eu desenvolvo a resiliência, eu estou entendendo que esses processos acontecem e que eles vão me mobilizar para algum lugar, né? E essa chave, esse acolhimento, entender essa questão social, essa questão, esse fator histórico, né, vai me fortalecer e me moldar aí para o futuro. Outra questão é a empatia, né? E a empatia, ela tem aí duas situações. Muitas vezes no acolhimento, eu interajo com aquela pessoa com os meus processos de metanoia. Então, se eu já passei por aquela situação, eu vou sugerir, até inconscientemente, que o outro passe também por aquela situação, né? E muitas vezes na relação empática, eu cobro o outro da maneira que eu me cobro. Então, se eu me cobro muito, às vezes eu corro o risco de cobrar esse outro de maneira grande também. Eu espero muito desse outro. E outras vezes, não. Outras vezes é uma expectativa que eu tenho. Eu confiei tanto nele, eu dei tantas ferramentas para ele atuar, para ele fazer, e ele não fez. Mas, às vezes, a minha expectativa está baseada também nos meus processos, né? Se eu dei conta, ele dá conta. Às vezes, essas expectativas falam de um lugar de resiliência, mas a gente não tem como mensurar os processos do outro, em que etapa ele está, né? E a gente acaba tendo essas expectativas e o outro, muitas vezes, não supre. Então, a gente precisa desenvolver uma empatia mais baseada no que o outro tem, no que o outro nos traz, do que na maneira como eu me cobro, ou na maneira como eu espero que ele reaja. E é isso tudo vai partir dessa escuta ativa, dessa escuta acolhedora, né, dessa escuta empática. E isso vocês devem exercitar bastante, né? A escuta ativa, ela é uma ferramenta da comunicação, que as pessoas que trabalham com outras pessoas precisam adquirir, que nesta etapa, cada indivíduo precisa. Hoje a gente experimenta relações onde tem muito a dizer e pouco a escutar, mas a escuta ativa, ela vai ali nos moldando como uma ferramenta de comunicação para ter uma comunicação mais generosa, entender o processo do outro, o tempo do outro, né? E entender como você pode intervir, como você pode cooperar. Porque a gente precisa entender que a partir do momento que uma pessoa se coloca para conversar com outra, ela precisa dar atenção à sua fala, né? Ela precisa desenvolver um interesse verdadeiro, genuíno para esse lugar. Porque essa escuta ativa que profissionais de coordenação fazem também desse outro profissional, ou mesmo dos alunos, isso precisa ali ser digerido por você, porque muitas vezes a gente tem muito a dizer, mas o que a gente tem a dizer parte da nossa experiência pessoal, parte dos nossos processos. Bom,
a gente está em Samambaia, né? Eu também moro em Samambaia. Se a gente pensar, por exemplo, num diálogo de pessoas que moram nas pares, ou ali no comecinho das ímpares, a gente está falando de um território. E se a gente for pensar na expansão, por exemplo, a gente está falando de um outro território. E olha que nós estamos na mesma cidade satélite, estamos no mesmo bairro, né? Porém, tem ali cultura diversas, fatores financeiros diversos, e isso precisa ser observado durante esse processo de escuta. Outro fator também que eu trago para vocês é a rede de apoio, né? A Regional de Ensino participa, por exemplo, da rede de Samambaia, onde tem todos os serviços ali disponíveis, CRAS, CREAS, conselhos tutelares, né? O Centro de Juventude, onde eu atuei ali durante muito tempo, os CAPs, né? Então, você precisa estar fortalecido por essa rede de apoio. O que tem para oferecer para esse outro? Né? É um atendimento psicológico que ele precisa? Como é que está a questão financeira? Eu tenho aqui atendimentos sociais, atendimentos de baixo custo, atendimentos gratuitos pelas universidades. Estruturar essa rede de apoio vai te dar não só a confiança para essa escuta ativa, para esses encaminhamentos, mas também vai te promover um descanso, né? Uma ideia de que você não está sozinho, que você tem para onde encaminhar, que você tem quem pedir socorro. Então, uma estratégia também para esse lugar do acolhimento é fortalecer a sua rede, tanto de serviços, como de parceiros, né? E essa estratégia pode te ajudar nesse processo de acolhimento. Bom, aí estão as minhas bibliografias, por fim, né? E eu encerro aqui esse momento inicial de fala. Muito obrigada. Deixa eu terminar, então, né? Trouxe aí um meme. Não esqueça, beba muita água, né? Ainda mais aqui no DF, tome sol. E, se puder, faça terapia, porque você é uma plantinha com emoções complicadas. Obrigada, gente. Muito obrigado, Andréia. Assim, nós vamos partir agora para um momento de diálogo, de interação. Enquanto você toma uma água, né, descansa um pouquinho a voz, eu gostaria de dizer assim que foi muito importante esse momento de diálogo que você trouxe para nós, né? Você trouxe aspectos emocionais, culturais, sociais que envolvem a dimensão do luto e também esses processos psicológicos que envolvem esse tema, principalmente na questão dos estágios que envolvem o luto. Quando eu ouvi esse diálogo, né, assim, eu fiquei pensando quanto é desafio superar essa questão do luto, né, porque é uma questão social, cultural, e eu fiquei pensando, né, nós, por exemplo, na escola, nós temos poucos livros de literatura que tratam da questão do luto, né, como se fosse um tema que deveria ser evitado, que a gente não deve tratar, e aí eu lembrei de um livro, né, que é um livro escrito pelo Ziraldo. Eu até indico, né, para os participantes, quem puder ler posteriormente, ele se chama Menina Nina, 2 razões para não chorar. A interpretação dessa história está no canal da Oficina Pedagógica de Samambaia, e lá traz uma história muito linda, né, de como lidar com essa questão do luto, como abordar essa questão, às vezes, com o nosso filho, com uma pessoa mais próxima que está ali passando por essa questão. E aqui, Andréia, ao longo dessa live, nós chegamos assim, a um público de 180 pessoas, numa interação síncrona, né, pessoas da nossa regional, de todas as etapas, se identificaram aqui no chat como da educação infantil, das instituições educacionais parceiras, anos iniciais, anos finais, ensino médio. Tivemos pessoas de outras regionais também, pessoal do Bandeirante, lá da Escola Canegai, eu acredito que seja Bandeirante, né? Planaltina, Samambaia, enfim. E durante a live, né, as curadoras do chat, a orientadora Fabíola, a Joanita, a André, elas estiveram coletando, acompanhando com muito cuidado as mensagens. Né? Por exemplo, a Elisandra
e a Júlia e a Lucena disseram que foi uma ótima reflexão. A Gisele achou sua mensagem, aquele vídeo, uma mensagem muito emocionante. A Ellen escreveu nos comentários que é uma discussão muito importante para o momento, né? O Weber trouxe contribuições de como acontece essa vivência do luto em outras culturas. A Laurita, que é intérprete, estava também interagindo conosco. Ela falou assim, o quanto é trágico esse momento que nós estamos vivendo de perda repentina de muitas pessoas. E a Ivete colocou, né? São muitas perdas. Precisamos muito uns dos outros. E aí, André, eu gostaria de fazer uma rodada de perguntas, né? Olhando as perguntas que apareceram no chat, eu vou juntar algumas perguntas que foram próximas, né? Se você puder dialogá-las como um bloco, porque são perguntas muito relacionadas. Por exemplo, a Maria Cleudes, a quem eu gostaria de agradecer pela pergunta que ela fez no chat, ela trouxe assim: o fato de não poder celebrar ou velar a pessoa que faleceu pode aumentar esse período do luto? E a Fausta faz uma pergunta muito próxima também. Eu agradeço também, Fausta, por você abrir essa experiência, trazer essa pergunta, a gente percebe que é de uma grande sensibilidade. Ela perguntou assim: como lidar com a perda de uma pessoa querida que partiu tão rápido e não tivemos tempo de estar perto? Então, são duas perguntas próximas, né? A Maria Cleudes pergunta se esse período, se o fato de a gente não poder velar a pessoa, estar próximo, isso aumenta o período de luto, e como superar essa perda quando a gente não esteve perto, né, nos momentos finais da pessoa que partiu. Sim. O luto, ele é um processo natural, né, Marcelo? Tinha até um slide, né, falando sobre isso, e ele precisa ser experimentado, né? Essas questões todas, elas vão falar sobre esse luto acontecido, mas a gente precisa entender que esse é um processo e não uma etapa, né? O luto como um processo, ele vai ter etapas. Como a colega trouxe, quando você não pode cumprir todo o ritual ali que você entende que seja o mais adequado para você, para a sua comunidade, para como a sua comunidade interage, sim, né? Você pode ter um afetamento desse processo dentro das etapas, porque a falta de interação, como você reconhece no seu cérebro, ela vai atravessar essa organização, né? Quando a gente fala, por exemplo, de perdas, que a pessoa desapareceu no mar, ou aquelas pessoas, né, a gente via muito nas contas de energia, crianças que foram perdidas, trata-se ali de um luto ausente, né? A gente chama de luto ausente, por quê? Porque não pôde vivenciar esse processo, porque ainda não fechou a gestalt da morte, não se sabe se morreu, se não morreu. Então, esses outros fatores também vão influenciar no processo de luto, né? A colocação que o colega traz, ele fala de um luto inibido, né? Ele fala ali de uma morte abrupta. Quando a gente lida com a morte abrupta, a gente precisa entender que essas etapas também vão... A Fausta, né? Colocou Fausta Neves. A gente vai precisar entender que é muito rápido. Lembrem-se, a carga emocional, ela vem antes. Então, você permanece desorganizado ali, até que, de maneira consciência, a sua parte racional, ela organize aquela trajetória sem as etapas naturais que a sua sociedade, que a sua família considera saudável para esse processo. Então, pode sim, né, como a colega colocou, pode sim atravessar a falta de qualquer uma dessas etapas aí,
que a gente citou, né, como questões espirituais, questões sociais, ela pode sim atravessar esse processo de luto. Ela pode sim retardar o processo de luto, mas ela não precisa inibir o processo de luto. A gente precisa desses espaços de fala, como você falou, Marcelo, para que a gente possa pensar estrategicamente, conceitualmente sobre o tema, porém, esse é um desafio a ser vivenciado diariamente, né? A fase do luto, a gente precisa entender que ela é um processo, de novo, né? Então, ela vai durar entre alguns meses e pode chegar até 2 anos. Isso vai depender muito do vínculo que você tinha com a pessoa, né? Do nível de proximidade. Isso tudo vai atravessar esse tempo. Se você sentir que isso está muito devagar, muito difícil, né? Cabe sim procurar um acompanhamento, uma avaliação, mas eu não devo medicalizar o meu processo de sofrimento, né? Por quê? Porque sentir essas emoções são necessários para todos aqueles benefícios do luto que a gente colocou. Obrigado, André. E assim, eu vejo que a sua fala, né, essa reflexão que você trouxe, nos abraçou, né? Assim, muitas pessoas colocando comentários nessa direção. E o comentário que o Ronison fez aqui no chat nos leva a uma segunda pergunta que eu gostaria de te fazer, relacionada a uma temática muito próxima a isso que a gente está conversando. O Ronison colocou assim, né? Eu comecei a live um pouco angustiado, mas agora me sinto mais calmo, né? E aí a Sônia pergunta justamente algo semelhante a isso. A Sônia perguntou assim: como envolver e acalmar esse sentimento da perda através da morte nesse momento tão difícil que estamos passando? E eu até entendo essa pergunta da Sônia, porque eu penso assim, Andréia, que nós às vezes nem temos o tempo de terminar o ciclo de um luto e já precisamos vivenciar outro, né? Então tudo está acontecendo de maneira muito acelerada, são ciclos e mais ciclos, às vezes é um amigo, às vezes é uma pessoa mais próxima, e a gente mal termina de vivenciar um luto e a gente já entra em outro luto. E aí a Sônia, a preocupação desce nessa direção, como envolver e acalmar esse sentimento de perda através da morte neste momento. Muito importante lembrar dessa etapa, né, Marcelo? Como a gente tem vivido lutos muito próximos um do outro, é um desafio você poder vivenciar, experimentar cada etapa do luto, cada luto, né, que vai ser diferente, de amigos, de pessoas do trabalho, de parentes mais próximos, pessoas que moram na nossa casa, são lutos diferentes. E muitas vezes a gente vai precisar separar muito bem isso, né? Por exemplo, entender o que é uma perda mais pessoal e uma perda coletiva, né? No caso, por exemplo, nós tivemos o falecimento de um psicólogo, né, há pouco tempo. Esse é um luto que me atravessa como psicóloga. É uma pessoa que está ali atuando, que está precisando ir para os seus atendimentos. Então, isso me atravessa de uma maneira mais empática, porque ali tem uma relação indireta de pessoas que escolheram a mesma profissão, de pessoas que estão atuando aí, muitas vezes, na linha de frente. Então, esse é um cenário. Mas eu já tenho experiências de lutos que são mais proximais, né? Então, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de definir ali as melhores estratégias. Lembra lá? O racional, ele vai definir as melhores estratégias. Então, será que eu tenho essa energia para ficar ali pensando nesse movimento de remoer, né? De voltar a pensar sobre a morte desse colega de trabalho, né? Ou será que, de maneira saudável, eu preciso focar nesse processo em que eu estou vivendo enquanto indivíduo? Lembra quando eu falei lá da gripe espanhola, que as pessoas começaram a vivenciar isso de maneira mais individual, né? Porque não adianta, a gente vai precisar ter uma atitude introspectiva, que é até um dos canais ali de emocionais
visitados pelo conhecimento teórico. E nesse movimento introspectivo, muitas vezes eu vou ter que escolher também com que eu vou precisar gastar minha energia. Por quê? Porque isso pode ser um mecanismo de defesa. Eu olho para essa dor do outro, eu olho para essa dor mais ampla, para não olhar para a minha dor singular. Então, quando eu olho para o outro, eu não preciso avaliar as minhas próprias dores, as minhas próprias perdas, né? Eu preciso ficar atento a isso, porque a minha perca individual, ela é minha. Quem vai resolver sou eu, né? Então, por vezes, a pessoa acaba olhando para fora para não olhar para dentro. E nesse movimento, a gente vai experimentar esses sentimentos, né? Como abreviar isso? Aceitando essas etapas, internalizando. Você precisa estabelecer também os seus reports, né, que são as suas formas de lidar com isso de maneira pessoal. Não sei se você vai iniciar um projeto novo, né, tem gente que lida bem com isso, tem pessoas que vão estar mais próximas de entes queridos, existem pessoas que vão aprender mais, vão ter um aprendizado novo, né? Então, qual a importância aqui? Eu preciso me conhecer, entender o como eu reajo bem. Eu reajo bem me isolando, né? Muita gente usa essa resposta, mas o isolamento, como eu disse, precisa ficar atento com ele. Em quanto tempo eu estou isolada? Será que esse isolamento, ele é uma fuga ou ele é um benefício, um tempo, né? Eu estou realmente só querendo dar um tempinho ou eu estou me escondendo dessas pessoas, né? Então, eu preciso me conhecer, né? A terapia faz esse trabalho, claro, mas você, através desse conhecimento de hoje, também experimentado, você precisa se avaliar. Em que nível você acha que você está mais? Essas etapas do luto, Marcelo, elas também se misturam. Então, às vezes, você vai se pegar com raiva, às vezes você vai se pegar ali tentando barganhar, né? Até que você entre na fase de internalização e possa aceitar o processo e é esperado que essa dor vá diminuindo. Obrigado, Andréia. E assim, diante da sua fala, foram surgindo alguns comentários, assim, ratificando isso que você foi colocando, né? A Rose colocou, né, que o luto sempre é difícil, mas o importante é saber vivenciar esse processo, como você bem mencionou. E a Vânia colocou, né, quero agradecer pela palestra, pois ajuda muito pessoas a entender essas perdas, né? Então, no mais, assim, são palavras de agradecimento e assim, de solidariedade a todos por esse momento que nós estamos passando, porque o luto é algo muito comum a todos nós, né? Andréia, eu tive aqui agora um problema com ruídos aqui no local onde eu estou, então eu vou silenciar o meu microfone e vou passar para você fazer suas palavras, suas considerações finais, enquanto o ruído aqui diminui um pouco, tá bom? Uhum. Eu estou acompanhando aqui também nosso chat, né? Eu espero, sim, que vocês possam expandir um pouco mais aí esse pensamento sobre essas etapas, esses processos, tá? É natural, o Ronison coloca lá, né? É natural, Ronison. Quando a gente vai falar sobre assuntos muito delicados, é natural que a gente venha em movimento de esquiva, né? Que a gente venha angustiado. Por quê? Porque morrer ainda é um tabu. A morte ainda é um tabu. O sofrer é cercado de tabus e de afastamentos, né? A gente não quer sofrer, a gente não quer passar pela perda. Falar sobre isso é desorganizador, envolve sofrimento, mas entendam que esse processo é natural, que esse processo faz parte do viver. Falar sobre morte é, antes de tudo, falar sobre o processo do viver, que é uma etapa natural. A morte é uma etapa natural. As perdas fazem parte do nosso existir.
né? As separações, as dissoluções ali das relações, elas fazem parte do viver. E tomara que esse conhecimento possa ser lugar de mais busca de conhecimento ainda para vocês. Freud vai falar, né, sobre isso. Ele também tem o livro Luto e Melancolia, né, que é um autor da psicologia, onde ele vai pensar, lá em 1917, como esses processos acontecem dentro de nós. E muitas vezes o conhecimento teórico, eles nos ajudam também nessa organização. Muitas vezes a terapia é quem vai te ajudar a mediar alguns conflitos, as formas aí de lidar com todos esses processos que estão vindo e estão nos sobrecarregando. Para fechar, eu preciso falar para vocês que o que a gente estava vivendo antes da pandemia já não estava tão normal, né? A gente lidava com isso de maneira natural, esse corre-corre, né? Essa falta de escuta afetiva, essa falta de buscar no outro essa rede de apoio. E hoje, através desse grande movimento que vai nos gerar resiliência, a gente é convidado a remodular esse modo social de existir, né? Meu nome é Andréia Arruda, estou atuando hoje na clínica Andréia Chaves, lá na L2 Sul, atendo também em Taguatinga, estou à disposição aí da Regional de Ensino, dos colegas, para cooperar aí nesse desenvolvimento mútuo. Andréia, eu quero te agradecer, né? Agradecer a todos e a todas que participaram conosco desse momento. Eu quero deixar assim, nossa gratidão imensa, né, à psicóloga Andréia, que esteve conosco, agradecer a todos que estiveram presentes aqui ao longo de toda a live, e a qualidade desse momento, ela é devida à interação que nós estabelecemos, né, os nossos comentários, as dúvidas, os elogios que vocês deixaram aí. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a equipe que trabalhou conosco nesse evento, principalmente, né, as coordenadoras coordenadoras intermediárias do ensino especial, do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, da Orientação Educacional. Agradecer às intérpretes que fizeram esse importantíssimo trabalho conosco, o Leandro, que esteve aqui operando a nave, e a todos e a todas que puderam participar conosco deste momento. Obrigado, Andréia, mais uma vez, que trouxe um momento de formação significativo, muito além de uma discussão sobre a morte e o luto. Você trouxe uma reflexão sobre a vida. Então, bom dia a todos. Esperamos que possamos estar cada vez melhores, mais saudáveis emocionalmente e que consigamos superar esse momento social que estamos vivendo. Um abraço a todos e até a próxima.